Bom, pessoal, no cálculo do nosso redutor, para que nós possamos dimensionar o redutor, nós temos que encontrar o número de dentes das engrenagens e o módulo das engrenagens. Eu acredito que vocês já viram essa matéria em elementos de máquinas. A gente vai usar o mesmo método. Existem muitos métodos. O método usado na matéria elementos de máquinas, que foi do livro do Melconian, é o mesmo que a gente vai empregar aqui. Então, inicialmente, nós precisamos descobrir o número de dentes. Esse aqui é um cálculo preliminar. Depois, com esse número de dentes e com o módulo, que vai depender daqueles vários critérios de resistência, a gente vai chegar no tamanho das engrenagens. Com o tamanho das engrenagens, a gente vai poder dimensionar a caixa, vai poder dimensionar os eixos, vai poder dimensionar o rolamento. Então, a primeira coisa a fazer é determinar o número de dentes. Eu vou aqui começar com um exemplo bem básico, para que a gente possa recordar aquela questão da relação de transmissão. Tá? Então vamos lá. Eu já deixei tudo escrito aqui para não precisar ficar escrevendo e fazer com que o vídeo fique muito comprido. Então, a primeira coisa que eu vou adotar no nosso projeto é isso aqui, ó. Cálculo inicial do número de dentes. Por que inicial? Porque depois, dependendo do momento de você desenhar, você vai precisar mudar esse número de dentes. Eu vou explicar o porquê depois. A primeira coisa que eu vou adotar é o eixo do pinhão como sendo 18 dentes. Porque se for uma engrenagem pequena, é uma engrenagem mais barata. Então, quanto menor o tamanho da engrenagem, é melhor para nós como fabricantes de um produto. Então, eu tenho lá que a relação de transmissão é igual a I, que é igual a engrenagem movida dividida pela motora. Então, a primeira engrenagem, Z1, Z é o número de dentes da engrenagem motora, e Z2 é o número de dentes da engrenagem movida. Além disso, além dos números de dentes, eu tenho também que Z2 dividido por Z1 é igual a N1 dividido por N2. N1 é a rotação do eixo 1 e N2 é a rotação do eixo 2, ou a rotação da engrenagem movida. Então você veja aqui ó, que é inverso. Aqui o Z2 está aqui em cima e aqui o N2 está aqui embaixo. Eles são inversamente proporcionais. Se eu fizer uma engrenagem com um número de dentes menor que 18, no momento de usinar a engrenagem, vai acontecer um estreitamento aqui, ó. Então, devido a esse estreitamento, a gente tenta limitar o número de dentes mínimo de 18. Então, vamos começar a dimensionar com o número mínimo de dentes de 18. Eu fiz aqui um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu motor elétrico. O motor elétrico tem 1.800 RPM. Vou ter aqui uma engrenagem Z1, que é o meu pinhão. O pinhão vai estar conectado na coroa. A coroa é sempre a maior. E eu quero que aqui, como velocidade final, eu tenha 373 RPM. Ou seja, vou entrar aqui com 1.800, vai ter um par de engrenagens, vai ter uma redução aqui, ó, e vai ter que sair com 373. Como é que eu calculo o número de dentes Z2? Já que o Z1 eu vou adotar aqui como 18. Muito fácil. Basta eu ir aqui nessa fórmula e substituir. Então eu vou ter lá Z2, que eu quero calcular, dividido por Z1, que é o 18 dentes que eu adotei, igual a N1 sobre N2. N1 é a rotação do motor. Onde é que eu pego essa rotação? No catálogo do motor. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é um dado fictício. Os motores, dependendo do número de polos que eles têm,
tem lá uma rotação de 1800 RPM. E aqui o N2 é a rotação de saída. Como é que eu faço essa conta? Eu multiplico aqui 18 vezes 1800 e passo aqui multiplicando 373 vezes E2. Eu faço a divisão depois, pego 1800 vezes 18 dividido por 373, eu vou chegar aqui no número de 86,86 dentes. Só que o número de dentes é um número inteiro, não existe 86,86. Ou eu adoto 86 ou eu adoto 87. Como aqui ele está mais perto de 87, eu arredondei aqui para cima 87 dentes. Tá? Então, 87 dentes. Só que o que vai acontecer? Quando eu usar 87 dentes nessa conta aqui, ó, minha rotação de saída não vai ser exatamente 373. Vai ser uma nova rotação. Por quê? Porque o valor teórico era esse. Mas eu não usei o valor teórico, eu usei uma aproximação. Então vamos ver quanto que vai ser o resultado para o novo número de dentes. Então, eu pego novamente aqui, uso essa mesma fórmula, só que agora eu substituo 87 aqui em cima e quero calcular o N2, que vai ser a rotação de saída. Então, novamente, vou colocar aqui 87, que é o novo número de dentes. Vou colocar aqui 18, o número de dentes do pinhão. Vou colocar aqui 1800, a rotação do motor. Vou multiplicar 18 vezes 1800 e dividir por 87, para achar N2. Aí eu vou calcular N2 igual a 372,41. Então, a redução que eu estava esperando era 373 RPM, 373. E cheguei em 372,41. Isso aqui é aceitável? Dependendo do seu projeto, pode ser aceitável, pode ser que não. Se não for aceitável, eu vou ter que calcular o número de dentes, vou ter que ir aumentando aqui, ó, 18, 19, calculando novas relações até chegar o mais próximo possível do 373. É claro que quanto mais eu aumentar o 18, provavelmente o 87 também vai aumentar. Então já vai passar uma condição econômica não tão favorável, porque quanto maior a engrenagem, mais cara ela é. A gente vai admitir para esse nosso projeto aqui, ó, um erro de mais ou menos 3%. Então eu calculei aqui, ó, 373 mais 3% vai dar 384,19 RPM. Menos 3%, 361,81 RPM. Cobrindo aqui uma faixa então de mais ou menos 3%, uma faixa aqui de 6%. Tá? O 372 está bem próximo aqui do que a gente desejava. Por que está bem próximo? Porque aqui já é quase o valor inteiro de 87. Né? Se eu tivesse aqui 86,5, ia dar um desvio maior. Mas como aqui está bem próximo, eu vou admitir como correto. Então eu vou considerar essa minha relação que eu calculei, de 87 dentes, como sendo adequada. Mas já sabendo que eu estou admitindo um erro aqui. No nosso projeto, a gente quer chegar numa relação final. Como eu tenho 2 pares de engrenamento, esse efeito aqui do erro vai se multiplicar. Então eu vou ter que fazer essa verificação também. Então essa aqui é uma primeira recordação para que a gente pudesse calcular a rotação de saída, tendo como rotação de entrada lá o motor de 1800. Vamos fazer agora uma situação mais próxima do nosso projeto. Essa então é a segunda parte, e essa aqui já é como é o nosso projeto. Só que é claro com os valores de vocês, os valores que vocês vão receber. Então, nós temos aqui um motor, estou adotando novamente um motor de 1800 RPM, vou ter um pinhão, estou chamando aqui de Z1, vai transmitir para uma coroa, que eu vou chamar de Z2, esse aqui vai ser meu eixo intermediário.
e vai ter um terceiro eixo, que vai ser o eixo da saída. Entre o eixo 2 e o eixo 3, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, quando Z3 e Z4 estiverem conectados, eu vou ter aqui uma saída de 200 RPM. Então vou entrar aqui com 1800 e vou sair aqui com 200 RPM. Quando eu pegar esse carretel e empurrar para lá, eu vou desengatar essa engrenagem aqui, vou engatar essa Z6 e Z5. Quando estiver engatado, a rotação vai passar a ser 250 RPM. Ou pelo menos eu tenho que calcular as engrenagens para que seja 250 ou mais próximo disso. Então o câmbio lá do carro, ele tem uma situação semelhante a essa, só que são 4 marchas. A ré não, a ré é outro mecanismo. No carro tem alguém que empurra isso aqui? Não, o carro é um pouco diferente. Tem lá um mecanismo de sincronização que chama Synchromesh, que é totalmente diferente disso aqui. Por quê? Porque você não pode parar o motor do carro para mudar de marcha. Esse aqui você pode parar. Então, vamos acompanhar aqui. Ó. Eu vou ter duas relações de transmissão. Na verdade, três. Né? A primeira relação de transmissão é entre Z1 e Z2. A segunda é entre Z3 e Z4. E a terceira é entre Z5 e Z6. Se eu relembrar aqui em cima, eu sei que a relação de transmissão é a rotação inicial dividido pela rotação final. Se eu pegar esse raciocínio e considerar para isso aqui como um todo, eu vou ter que a relação total é igual a rotação inicial, a rotação do motor, dividido pela rotação final. Para facilidade de cálculo, eu vou começar a trabalhar com a menor. Então, qual que seria a relação de transmissão total do redutor? Então, se eu considerar aqui a relação de transmissão total entre o eixo de entrada e o eixo de saída, eu vou ter aqui N1, que é a rotação de entrada, e o N3, que é a rotação de saída. Vou começar a partir da menor. Então, vou ter aqui N1, rotação do motor, e N3, a rotação pedida menor, que é essa aqui. Ó. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que a relação total é de 9. Só que essa total é essa relação multiplicada por essa aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, I total é igual a I1 vezes I2. Estou chamando I1 a relação entre Z1 e Z2, e I2 a relação entre Z3 e Z4. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Então, se eu adotar I1 igual a 3 vezes I2 igual a 3, 3 vezes 3 igual a 9. Então, estou adotando de maneira que fique conveniente para mim. A relação de transmissão I1 igual a 3 e a relação de transmissão aqui igual a 3 também. Então eu cheguei nessa expressão aqui, ó, I1, Z2 dividido por Z1, e 2, Z4 dividido por Z3. Se eu adotar mais uma vez o pinhão menor como sendo 18, e aqui nesse caso também o pinhão menor como sendo 18, porque esse Z3, que é esse aqui, é completamente independente da roda Z2. Eu vou chegar no número de Z2 e de Z4. Então aqui 18 vezes 3 dá 54. 18 vezes 3 dá 54. Agora eu já consigo calcular a rotação no eixo 2. E também consigo calcular a rotação no eixo 3. Então, se eu usar essa fórmula aqui, ó, né, N2 vai ser igual a N1, né, dividido por I1. Ó. Então, 1800 dividido por I1 está aqui, dá 3. Significa o quê? Que a rotação nesse primeiro eixo vai ser 600 RPM.
E agora, tendo essa aqui como entrada, para calcular a saída aqui, ó, N3 vai ser N2 dividido por I2, mesmo raciocínio que foi feito aqui, ó. N2, que eu calculei aqui, 600 dividido por I2, que eu peguei daqui, ó, né? 600 dividido por 3 dá 200. Ou seja, se eu adotar aqui, ó, 18, Z2 54, Z3 18 e Z4 54, foi uma coincidência, eu vou ter aqui que a rotação final nesse eixo é de 200. Essa aqui é a segunda parte. Agora eu tenho que fazer uma relação Z5 e Z6 de modo a que me dê 250 na saída, não mais 200. Bom, então coloquei aqui a terceira parte. Eu vou ter agora que o I3, que é a relação de transmissão de Z5 e Z6, vai ser o N2, que é a rotação do eixo 2, dividido pela rotação do eixo 3, que vai ser igual também a Z6 dividido por Z5. Só que o I3 eu já consigo calcular, porque esse I2 eu já sei, o N2 aliás, eu já sei que é 600, né? E a nova rotação final eu já sei que é 250. Então meu I3 vai ser 600 dividido por 250. Fazendo essa conta aqui dá 2,4, que é diferente do anterior, que tinha dado 3 aqui. Então, se eu pegar Z6 dividido por Z5, que é igual a I3, que é igual a 2,4, né, eu já tenho isso aqui, eu sei que o Z6 é igual a 2,4 multiplicado por Z5, que é a minha primeira expressão aqui. Só que agora tem uma condição para essas engrenagens aqui poderem trabalhar mantendo a mesma distância entre centros. Porque o que vai mexer é a engrenagem. O eixo não vai mexer. O que me garante uma distância entre centros igual nessa condição e nessa aqui, ó? Que a somatória de dentes de Z4 mais Z3 seja igual à somatória do número de dentes de Z6 mais Z5. Só que o Z4 mais Z3 eu já tinha calculado. Então, o Z4 mais o Z3 vai ser 18 mais 54, que a gente tinha feito do cálculo anterior. Então eu já sei que Z6 mais Z5 é também igual a 72. Então agora eu tenho duas expressões. Tenho essa expressão e tenho essa expressão aqui. Se eu substituir essa expressão nessa aqui, eu vou chegar nisso aqui, 2,4 vezes Z5 mais Z5 igual a 72. 2,4 mais 1 Z5 dá 3,4. Meu novo Z5 então vai ser 21,17 dentes. Como não pode ter uma engrenagem de 21,17, eu estou arredondando aqui para 21. Como meu Z5 mais o Z6 eu já sei que dá 72, eu consigo calcular agora o meu Z6, que dá então 51 dentes. Então minha nova relação vai ser Z6 51 dentes e Z5 21. É claro que essa diferença, né, dessa conta aqui vai ser um pouquinho diferente de 2,4 então. Então eu vou ter um pequeno desvio em relação à minha rotação que eu estava procurando. Tá, a nova relação de redução vai ser I3, né, 51 dividido por 21 dá 2,42857. Isso aqui é diferente disso. Então, por causa dessa diferença, eu não vou ter exatamente 250, eu vou ter uma pequena variação desse valor. Vamos fazer essa pequena variação agora, então. Bom, então após definido aqui Z5 21
16, 51 dentes, eu consigo verificar a minha rotação de saída quando os 16 e 15 estiverem engatados. Como é que eu faço isso? Aqui, estou multiplicando essa relação Z1, Z2, né? Z1, Z2 vezes Z5, Z6. Essa seria a relação de transmissão total, que é igual à rotação de entrada dividido pela rotação de saída. Então substituo aqui, ó, 51, 21, aqui 54, 18, não mudou nada. Aqui é a rotação de entrada, rotação do motor 1800 dividido por N3, que é a que eu quero saber. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter que N3 é igual a 247,058, que está dentro daqueles 3%. Então essa aqui seria a resposta final e tenho calculado já todas as engrenagens. Após essa etapa aqui, a gente vai calcular o módulo e a largura da engrenagem. Com isso já dá para definir como vai ser a dimensão da caixa e dá também para calcular os eixos. É complicado, mas é só a gente seguir passo a passo que a gente consegue. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.